Olá, minha querida, como você está? Hoje, quinta-feira, dia do nosso culto das mulheres, que por motivos que já está sendo divulgado e você conhece muito bem, não teremos o nosso culto presencial. Mas não podemos ficar sem a mensagem da poderosa palavra do Senhor que tanto nos tem edificado, que tanto tem transformado as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Eu estava outro dia conversando com algumas irmãs e elas estavam dizendo que estavam com saudades das nossas reflexões, das nossas meditações a respeito das mulheres da Bíblia. Pois então hoje nós vamos retomar essas meditações. Aprendemos tanto com essas queridas e não será diferente hoje. Mas antes de meditarmos na palavra, eu já convido você a estar entrando aí na sua casa também num tempo de meditação, num tempo de oração, num tempo de estar na presença do Senhor. E teremos agora um louvor trazido pela nossa irmã Nicole, com uma letra tão linda, que fala tanto ao nosso coração, e com isso você já vai assim se preparando para depois termos a meditação na palavra.
Então, queridas, que lindo esse louvor, né? Ele fala tanto comigo e eu creio que com você também. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 16, que nós hoje vamos aprender com a história de Agar. Deixamos essa personagem para trás quando fizemos as outras meditações, mas a vida dela, a história dela, tem muito a nos ensinar. Então eu passo a ler aqui a partir do verso 1 e você pode acompanhar na sua Bíblia, Gênesis 16, começo no verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, e depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chamou Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera a Agar, chamou-lhe de Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Queridas, temos aqui então essa história e vimos então que Agar era uma serva de Sara, era uma escrava de Sara, e provavelmente Abraão e Sara, quando estavam no Egito, tenham trazido junto essa escrava com eles para Canaã. Eles ficaram um tempo que teve uma fome em Canaã. Abraão foi com Ló e Sara, Ló, o seu sobrinho, e Sara, sua esposa, foi estar um tempo no Egito, e ali Abraão adquiriu muitas riquezas e muitos escravos também, e Agar era em particular a escrava de Sara. E também naquela época as mulheres tinham esse hábito, era um hábito secular, prestemos bem atenção nisso, não era uma direção que Deus tenha dado para o seu povo, mas as mulheres, elas tinham esse hábito de ter consigo uma escrava que, se porventura elas viessem a não ter filhos, então elas diziam que elas poderiam ter filhos no seu colo através das suas escravas. E Agar era então essa mãe de aluguel, vamos dizer assim, de Sara, e Sara
pegando esse costume da época, e nós sabemos da história desse casal, que havia uma promessa sobre eles, que Deus tinha dado a eles a promessa de ter um filho, que de Abraão Deus faria uma grande nação. Conhecemos muito bem essa história, mas parece que aos olhos desse casal esse milagre estava custando para acontecer, então Sara resolve ali dar este conselho a Abraão e ele aceitou. Mas o que nós aprendemos então com a história desta, em especial da história de Agar? Hoje nós vamos focar o nosso pensamento, a nossa reflexão em cima da vida dessa mulher. Quando eu penso em Agar, eu penso que Agar era uma escrava. E um escravo é alguém que não é dono de si mesmo. E por extensão também eu gosto de dizer que um escravo é alguém que é dependente. E eu fico pensando em quantas Agares passam pelo nosso caminho. Quantas Agares às vezes estão no meio do povo de Deus, porque são pessoas que são dependentes, quem sabe, de algum vício. Mulheres que são dependentes de algum vício. São pessoas que às vezes são dependentes de algum sentimento negativo, elas são governadas por aquela emoção negativa. Às vezes eu encontro mulheres cativas de uma dependência, de uma carência afetiva tão grande que elas sempre precisam estar sendo elogiadas, precisam estar sendo declarado a elas que elas são bem-vindas. Às vezes eu encontro mulheres que trazem consigo uma baixa autoestima tão grande que as fazem cativas disso. Às vezes eu encontro também mulheres que elas são dependentes de um sentimento de inferioridade muito grande. E tudo isso vai fazendo delas, de alguma forma, com que elas sejam cativas, com que elas sejam escravas dessas emoções, desses sentimentos, dessas distorções, dessas coisas que vão estando ali, fluindo dos seus corações, e elas não são totalmente livres da forma como o Senhor planejou que elas fossem. Da mesma forma que não era plano de Deus que alguém tomasse uma mulher para escrava, para ser emprestada, para ser uma mãe de aluguel. Não é plano de Deus que sejamos também cativas de nenhuma situação na nossa vida. E aqui, queridas, nós podemos nos lembrar e trazer à memória o ministério do Senhor Jesus, que está tão bem registrado lá em Isaías, quando o profeta fala a respeito de Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, qualquer coisa que possa estar nos algemando, nós temos aqui o Senhor Jesus para nos libertar destas coisas que vão travando a nossa vida, que vão nos fazendo prisioneiras, e nós não encontramos essa liberdade em Cristo que Paulo proclamou aos Gálatas. Os Gálatas estavam tendo um ensino que estavam fazendo com que eles voltassem de novo a um regime de escravidão da lei. Então, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Mas seja qualquer que seja a situação que estejamos nos submetendo ali como um jugo, que está mandando sobre a nossa vida, que está nos impedindo de avançar nessa liberdade que o Senhor nos dá, que não é libertinagem, é liberdade em Cristo, de sermos livres, para sermos a pessoa que o Senhor nos criou para ser, para aceitarmos a nossa personalidade, embora todas nós precisamos ser trabalhadas pelo Senhor, para aceitarmos
a pessoa que somos, com as características que temos, porque quem nos teceu no ventre da nossa mãe foi o Senhor, é isso que diz o Salmo 139. Mas o fato é que eu encontro mulheres que estão ali cativas dessas coisas, desses sentimentos ruins, dessas emoções que impede para que elas vivam todas essa liberdade que Jesus já conquistou para nós lá na cruz. Pense nisso, queridas. Vá pensando sobre isso, sobre essa situação que possa, porventura, estar ocorrendo na sua vida, ou quem sabe de pessoas que estão próximas de você. O segundo ponto que me chama a atenção é o perigo de se apaixonar pelo homem errado. Vemos aqui que Agar, ela se envolveu o coração nesse relacionamento com Abraão. Talvez Abraão, por ser um homem de Deus, tenha a tratado com gentileza, talvez tenha tratado ela com educação, e Agar, ela tenha entendido mal isso e tenha permitido que o seu coração se envolvesse, e a gente percebe isso nas entrelinhas pelo fato como ela depois começou a tratar a sua senhora. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração, é por isso que a palavra diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E Agar aqui não guardou o seu coração. E agora, mais do que uma escrava, Agar era uma refém do seu próprio coração enganoso. Então as coisas que se já não estavam boas para ela, pioraram, porque ela colocou ali um sentimento que traiu de alguma forma a confiança da sua senhora. Porque eu imagino que Sara, ela tinha muita confiança em Agar. Então nós vamos vendo isso, como nós precisamos cuidar do nosso coração, como o nosso coração às vezes, quando nós não retordenamos ele, quando nós não ministramos ele na presença do Senhor, como eles às vezes nos põem numas ciladas, nos põem numas enroladas, que se as coisas estão difíceis, elas podem ficar mais ainda. E um terceiro ponto que chama atenção na história dessa moça é que quando nós erramos, é preciso voltar atrás e consertar. Vejam que o anjo, quando a encontrou, a primeira coisa que ele disse: volta para a tua senhora e humilha-te sobre a sua mão. Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. O Senhor queria abençoar e socorrer Agar, mas o anjo precisava colocar as coisas no seu lugar. E Deus, queridas, preste atenção nisso, Deus é um Deus que age dentro dos seus princípios. E não foi diferente aqui. Havia um princípio ali. A palavra diz que toda autoridade é investida pelo Senhor. Toda autoridade é investida por Deus. Não era a pessoa tanto de Sara, mas Sara era uma autoridade sobre a vida de Agar. E Agar havia desrespeitado, desonrado essa autoridade. Então o que o anjo fala? Volta, ou seja, em outras palavras, Agar, vai lá, te humilha, pede perdão para Sara e conserta com ela. Foi isso que o anjo estava falando para ela. E ela fez isso. E um quarto ponto também que me chama a atenção é que fugir do problema não vai resolver. Seja o problema causado por outros para nós, ou às vezes que nós mesmos causamos, não importa, fugir do problema não traz solução para o problema, parece uma redundância. Mas é isso aí. Mas o que mais nós queremos é fugir. Ah, como eu escuto isso, eu tinha vontade de morrer. Eu pedi para minha morte. E não foi diferente aqui com Agar. Quando o anjo perguntou, de onde vens? Eu fujo
da presença da minha senhora. Eu fujo, eu estou fugindo. Eu falhei com ela e agora ela me humilhou. E o que eu faço? Eu fujo. De alguma forma, a gente também pode ler nas entrelinhas que Agar estava querendo a morte para si. Porque imagina uma mulher grávida num deserto, atravessar um deserto. Será que ela estava pensando em voltar para o Egito? Mas sem recursos, como uma fugitiva ali, o quanto ela poderia suportar todo aquela areia escaldante, aquele calorão e o frio da noite? Com certeza não sobreviveria. E ela sabia disso. Mas o fato, queridos, que quando temos uma situação, por pior que ela seja, nós temos que nos revestir com a força do Senhor, com a coragem do Senhor, com a graça dele e enfrentá-la de frente. Porque quanto mais nós enfrentamos e olhamos para aquela situação exatamente como ela está sendo, fica melhor para que possamos resolver aquele problema. Então, querida, não fuja, não fuja. Se você está com vontade de fugir dessa situação, preste atenção nisso. Enfrente, mas não enfrente sozinha. Enfrente com a graça de Deus sobre a sua vida. E um quinto ponto que chama a atenção, e nós já vamos finalizando essa nossa reflexão sobre essa vida, essa personagem tão rica que tanto nos ensina, é que Deus se faz presente também onde as falhas humanas criam problemas de relacionamentos. Vejam que nós vamos encontrar falhas nos três personagens. Abraão falhou quando aceitou o conselho de Sara. Da mesma forma que Adão, lá no Éden, quando a Eva sugeriu a ele que comesse do fruto proibido, Adão passivamente aceitou. Aqui nós vemos a mesma coisa. Abraão poderia ter se posicionado como sacerdote, poderia ter dito: não, Sara, há uma promessa sobre nós, o Senhor falou comigo, vamos aguardar, vai vir o nosso filho da promessa. Mas não. E depois, quando surgiu a contenda entre as duas, mais uma vez Abraão se omitiu, não ajudou Sara a resolver a situação. Ele disse: olha, minha filha, é como se ele dissesse a ela: quem inventou essa história foi você, eu estou fora dessa, resolve com ela, se entendam vocês duas. E sabe como é que é a mulher? A gente põe o coração em tudo. E Sara, de alguma forma, ela estava ferida. Havia sido desprezada pela sua serva. Ela já tinha essa ferida de não conseguir engravidar. Isso já era algo que com certeza já sangrava no seu coração. E também eu imagino que ela tinha, como disse antes, toda a confiança em Agar. E ela se sentiu assim arrasada. E como estava ferida, também feriu. E por sua vez Agar também falhou. Porque, como já disse, Agar, ela podia ter administrado essa situação diferente, ela não precisava ter desprezado a seu Senhor. Mas nós vimos, queridos, a gente pode ver com isso que o plano de Deus vai muito além, o projeto de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus vão muito além das nossas fraquezas, vão muito além dos nossos tropeços, vão muito além. Havia ali um plano maior do Senhor. E nós vemos que Agar, ela aceitou o conselho de voltar, de se humilhar. Ela recebeu isso em seu coração, recebeu essa orientação de Deus para ela. Ela pôde ter o seu filho agora no aconchego de um lar, ali com a presença do pai. Abraão estava ali, o texto me diz que então nasceu o seu filho Ismael. Vemos que mais tarde o Senhor então deu a Sara e a Abraão o seu filho. A Sara engravidou, passado mais ou menos os 13 anos.
E eu gostaria de dizer que os problemas de Agar terminaram. Mas se nós formos lá para o capítulo 21, nós vamos ver que eles não terminaram. Porque agora, então, quando nasce o filho da promessa, Ismael começa a ter ciúmes de Isaac, o que era natural que isso acontecesse. Imagina se num lar estabelecido, num lar organizado, se tem uma criança maiorzinha e vem o outro pequenininho, já gera uma situação de ciúmes, nós conhecemos muito. Agora imaginem ali toda essa situação, como que Ismael estava se sentindo. Mas agora, de novo, Agar vai para o deserto. De novo, Agar, ela sai errante agora pelo deserto. Não, mas agora ela não sai como uma fugitiva. Agora Abraão também não toma nenhuma decisão sem consultar ao Senhor. Ele recebe de Deus essa orientação e Deus, ele não desamparou Agar. Agar que havia se maravilhado com um Deus que me vê. Ela disse, eu fiquei maravilhada de saber que de ver um Deus que me vê. Esse Deus a socorreu, esse Deus a encontrou e o anjo disse a ela, isso está lá no capítulo 21, no verso 17, se você quiser abrir e também continuar lendo essa história lá, nós não vamos ler, mas você pode fazer isso. E o anjo de Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, levanta-te, o rapaz, e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Sabe que povo é esse? São os árabes, descendentes de Ismael. Deus cumpriu a sua promessa. Embora a história dessa mulher fosse tão desprovida do socorro de Abraão, do socorro de Sara, porque Abraão era um homem riquíssimo. Abraão poderia ter despedido Agar com muitos recursos, mas não. O texto me diz que ele deu pão e água para ela e filha, te manda. Mas Deus, ele não desampara. E Agar, ela conheceu esse Deus e ela buscou esse socorro do Senhor e ela nunca ficou fora dos cuidados de Deus. Toda situação, ela nunca ficou fora dos cuidados do Senhor. Deus socorre o aflito, Deus socorre o necessitado. Mas tem um detalhe, Agar, ela deu ouvidos ao Senhor. Ela creu no seu socorro e ela creu na sua ajuda. Faça isso você também. Por mais difícil que possa ser o momento que você está passando, pense sempre na história dessa mulher e pense sempre no socorro poderoso de Deus a ela. Vamos orar, querida. Coloque a mão no seu coração. Vamos encerrar essa palavra pedindo que ela fique guardada no nosso coração e que nos lembremos sempre disso. Senhor amado, nessa tarde, ou quem sabe nessa noite ou nessa manhã, eu não sei que horas as tuas filhas vão ouvir essa palavra, Pai. Mas eu peço, Senhor, que esta palavra penetre nos seus corações e que o Senhor possa estar falando com cada uma na sua particularidade, Senhor. E agora, em especial, eu coloco diante do Senhor, se porventura alguém que está conosco em sintonia com esta palavra viva uma situação em que é cativa, Senhor, prisioneira, quem sabe de algum medo, quem sabe de algum sentimento de inferioridade, ou quem sabe até de algum vício, que seja livre em nome de Jesus. Nós oramos e nós proclamamos aqui, Senhor, a interferência do Senhor,
Nós pedimos aqui, Senhor, o teu socorro. Ou quem sabe alguma, Senhor, está em luta com as suas emoções, com o seu coração, Senhor. Eu peço também o teu socorro, Pai. Quem sabe alguma está se encontrando aflita, vivendo um problema difícil, Senhor, que tem vontade de fugir, tem pedido para si a morte. Eu peço, Senhor, que a sua mão poderosa, Senhor, socorra essa querida, em nome de Jesus. E assim, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que vem. Amém.